Então, fala galera, tá começando mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Eu sou o Petiano Rian e essa é a nossa segunda videoaula sobre Arduino. Hoje a gente vai trabalhar com essa belezinha aqui, que é a nossa IDE. Vou estar apresentando ela para vocês, o que você pode fazer nela. Vou estar também apresentando para vocês algumas funções básicas para a gente trabalhar e programar com Arduino. E vamos estar fazendo nossos primeiros códigos, certo? E eu vou começar a aula de hoje para você que está aí ainda moscando e não baixou a IDE, que é essencial para a gente estar trabalhando. Então a gente vem aqui no nosso bom e velho amigo Google, digita Arduino IDE, e esse primeiro site que aparece já é o site oficial do Arduino. Tem aqui diversas opções disponíveis para a gente estar baixando. Vocês vão na mais adequada para o sistema que vocês estão usando, Just Download, e vai efetuar o download da IDE. É um download não muito grande, e a instalação se procede normalmente como uma instalação de programa qualquer que vocês estão acostumados. Bom galera, agora que vocês já sabem como baixar a IDE, vou apresentar aqui para vocês um pouco dessa interface, né? Então, temos três botões principais aqui na IDE. O primeiro deles é o botão verificar ou verify, a depender do idioma, onde ele vai compilar seu código e ver se não existe nenhum erro de sintaxe apenas, certo? Que isso fique claro. Bom, esse botão é muito útil, ele pode fazer com que você rapidamente saiba se seu código tem algum erro ou não. Você não precisa estar com seu Arduino conectado para usar ele, o que é uma vantagem, porque você pode estar trabalhando no seu código e querer só ver se ele está com a sintaxe correta, e pode usar esse botão. O próximo botão é o botão carregar, logo aqui do lado, que vai justamente verificar novamente seu código e carregar ele para o seu Arduino. Obviamente, então, você vai precisar estar com o seu Arduino conectado na COM certa, no modelo certo, para que o seu código seja transferido corretamente. Então, esse botão aqui é o botão que vocês vão estar utilizando sempre que vocês forem jogar o código para o Arduino. Temos também o botão Serial Monitor. É um botão que também só vai funcionar se o seu Arduino estiver conectado com o computador. Ele monitora a comunicação serial do Arduino com o computador. Vou abrir aqui rapidamente para vocês verem, certo? Você pode enviar palavras, números, algum tipo de dado através disso aqui. E logo abaixo, nesse ambiente aqui, você vai receber as mensagens ou a depender do que o seu código estiver programado para fazer. Aqui você programa a velocidade de comunicação, que deve estar condizente com a velocidade que você colocou em seu código. Tudo isso será explicado mais à frente. Bom, agora vou falar para vocês um pouco sobre essas ferramentas. Começando aqui em arquivo, a gente vê algo bem padrão, a gente vê uma série de funções padrões, onde abrir um novo documento, abrir um documento já criado, salvar o seu código. E temos aqui algo importante que é preferências. Bom, nesse momento do vídeo você já deve até estar se perguntando, poxa, eu não quero a minha IDE em português, não quero a minha IDE em inglês. Bom, você pode vir aqui em preferências e no idioma do editor, trocar tudo isso. Eu vou deixar a minha em português mesmo. Você pode mudar o tamanho da sua fonte, pode mudar vários detalhes aqui que vocês podem estar conferindo com mais calma. O importante aqui, galera, é que se vocês alterarem qualquer coisa nas preferências, vocês vão precisar reiniciar a IDE. Do contrário, podem acontecer alguns bugs indesejáveis. Aqui na opção de editar, a gente vê aqui uma série de outros comandos também muito parecidos. Temos aqui as funções de localizar, a função de selecionar tudo, copiar, colar. Também muito padrão com qualquer outro tipo de software que vocês conhecem. Em Sketch, a gente vai ver os botões que eu já havia comentado, do verificar, carregar, o serial monitor. E temos também o botão de Include Library. O que é isso? Existem uma série de comandos pré-prontos no Arduino que são chamados as libraries, feitas para serem usadas com um tipo de módulo específico ou com um tipo de peça específica, onde vários comandos envolvendo várias outras funções mais básicas foram feitos para facilitar o usuário. Você pode estar baixando uma library na internet e estar incluindo ela para ser utilizada no seu programa através desse botão. Nessa videoaula não vamos estar trabalhando com libraries, então em outras videoaulas isso será abordado melhor. Temos aqui agora em ferramentas algumas coisas importantes. Temos aqui o botão do monitor serial, que eu já havia apresentado. E temos aqui a seleção do tipo de placa que vocês estão utilizando. Eu estou utilizando uma placa do tipo Arduino Uno, então eu selecionei essa. Alguns de vocês podem estar com o Mega, com o 2009. Bom, vocês selecionam o Arduino que vocês estão utilizando aqui. É importante que o modelo esteja bem selecionado, pois cada modelo utiliza um microcontrolador diferente
e a programação será então um pouco diferente, não em termos do código, mas em termos da comunicação da minha IDE com o Arduino. Temos aqui também a seleção da COM. O que é essa COM? É a porta onde o seu Arduino está conectado. Alguns programas, alguns Windows, já vão reconhecer que na COM 3 está conectado um Arduino Uno, por exemplo, ou que na COM 2 está conectado algum outro tipo de Arduino. Em outras versões da IDE ou em outros tipos de Windows, por outro lado, pode ser que essa identificação não aconteça e você apenas veja as opções COM 1, COM 3, COM 4, COM 2. Bom, o que quer dizer isso? Por que isso acontece? Essa COM é a identificação de portas USB que o seu computador está utilizando, já que a gente está utilizando a comunicação do Arduino via USB. Então, se você tiver uma impressora conectada, você tiver um mouse USB conectado, a IDE pode vir a identificar como uma COM. Qual é a melhor forma de você saber em que COM o seu Arduino está conectado? Simples. Você tira o seu Arduino, como eu tirei o Arduino aqui agora, volto aqui nas opções de COM, só tenho a COM 1 disponível. Vou reconectar o Arduino, volto aqui, tenho a COM 3 agora já disponível. Então, essa é a forma mais efetiva se você não sabe em que COM o seu Arduino está conectado. Temos aqui também o programador. Vocês irão deixar o programador em Averrisp MK2 de padrão. Existem outros tipos de programadores que em outras situações a gente utilizará e que não serão discutidos nessa videoaula. Como, por exemplo, o Arduino ISP, onde falaremos em uma aula futura. E temos a opção de gravar bootloader, que também será algo que comentaremos em videoaulas futuras. Aqui em ajuda, vocês terão essas opções, iniciando o ambiente de resolução de problemas, referência, Galileu Help, enfim, diversas coisas para vocês lerem sobre o Arduino. É interessante, se você tiver algum tempo, você começar lendo esse iniciando e o ambiente, pois ele apresentará todas as informações que você precisa saber, incluindo algumas funções básicas sobre o Arduino. No site do Arduino, vocês também podem estar vendo um pouco sobre isso. E essa resolução de problemas é muito útil. Vamos abri-la aqui rapidinho para vocês verem. Ela redireciona para um HTML, onde você tem várias perguntas com problemas que podem vir a acontecer com o seu Arduino e as possíveis soluções para ela. Bom, galera, como eu já havia comentado, quem já tem alguma experiência com linguagens de programação vai ter muita facilidade em aprender a trabalhar com a IDE, pois no final de tudo estamos programando como em uma outra linguagem qualquer, utilizando lógica de programação, e portanto veremos várias lógicas como lógicas de condicionais, lógicas de repetição, utilizando funções if, utilizando funções while, for, entre outras. Bom, mas nessa aula o que eu quero falar para vocês? Eu quero mostrar aqui as funções exclusivas de uma IDE do Arduino, umas funções exclusivas para trabalhar com o microcontrolador. Vou explicar aqui rapidamente para vocês esse void setup e esse void loop. Começando aqui com esse void setup, como vemos aqui escrito, coloque o seu código aqui para ser executado uma vez. O que isso quer dizer? Quer dizer que colocaremos aqui todas as funções que irão configurar como o nosso Arduino vai trabalhar. Por exemplo, função que inicia a comunicação serial com o computador, uma função que indica se um pino deve ser de entrada ou de saída, entre outras funções, como veremos em códigos futuramente. E aqui no void loop, colocamos o código principal, né? O grosso do nosso código vai estar aqui, e ele vai ser executado repetidamente infinitas vezes enquanto o nosso Arduino está ligado. Bom, então, dentro do void setup, né, vou apresentar para vocês a primeira função que é colocada em void setup, que é a nossa função pinMode. Essa função pinMode tem que ser escrita dessa forma. A nossa ideia, é muito importante destacar, é case sensitive, e a função pinMode tem apenas esse M no meio maiúsculo. Essa função ela tem dois argumentos. O primeiro argumento deles, entre parênteses, é o número desse pino. Por exemplo, vou colocar aqui pino 12. O que quer dizer esse número 12? Quer dizer que é o pino digital 12, que vocês podem estar conferindo na placa do Arduino de vocês, o número 12 do lado de um dos pinos de saída digital. O outro argumento é se ele será um pino de entrada, neste caso um input, ele irá receber dados, ler dados, ou output, ou seja, um pino de saída, um pino que irá transmitir dados, certo? Então, esse tipo de função, pinMode, é uma função que usamos em void setup e definimos se o nosso pino será de entrada ou de saída. Lembrando que ao final de cada comando aqui na IDE, temos que utilizar o ponto e vírgula. Então, é comum de pessoas esquecerem
de colocar esse ponto e vírgula, e várias vezes quando você tentar compilar seu código, erros desse tipo, de estar faltando um ponto e vírgula, um parêntese, vão ser acusados, mas aí você já fica esperto para já procurar se o erro não foi algo simples assim. Outra função que quero apresentar para vocês é a função digitalWrite. O que quer dizer digitalWrite? Como o nome sugere, escrita digital. Estaremos escrevendo num pino exclusivamente output, configurado como um pino de saída. Estaremos escrevendo se esse pino vai ser nível lógico alto ou nível lógico baixo, conforme a necessidade do nosso código. Então, essa função digitalWrite possui dois argumentos, né? O primeiro deles é o pino, que configuramos, no caso eu configurei lá o pino 12, aí vou estar usando esse pino 12 também, novamente. E esse pino de saída, eu vou dizer se ele vai ser high, ou seja, nível lógico alto, estado 1, ou low, nível lógico baixo, estado 0. Bom, das duas formas, também precisa do ponto e vírgula ao final desse comando. Próximo comando que quero apresentar a vocês é o digitalRead. Observem que tanto no digitalWrite quanto no digitalRead temos apenas uma letra maiúscula e é case sensitive, precisamos que essa letra seja maiúscula. Esse digitalRead, por sua vez, só possui um argumento, que é o pino. Que esse pino deve ser um pino input. Coloquei 12 aqui, vou mudar o número só para não confundir. Bom, esse pino tem que ser um input, tem que estar configurado como input aqui em pin mode. Eu preciso que esse 11 seja um pino de entrada. Input. E o que esse digitalRead faz? Esse digitalRead vai me retornar um valor de leitura digital do pino 11. Se no pino 11 estiver com o mesmo nível de tensão da minha referência, do meu terra, ele então retornará a resposta low, 0, false, interpretado dessa forma pela IDE. Se o meu pino estiver com estado de tensão de 5 volts, então retornará a resposta high, true ou 1, que é dessa forma interpretado pela nossa IDE. A outra função que eu gostaria de apresentar para vocês é a função delay. Essa função delay é bastante útil, porque o nosso microcontrolador trabalha com velocidades muito grandes, não tão grandes a ponto de se comparar com um computador, por exemplo, mas ainda assim velocidades muito grandes para a percepção humana. E às vezes não queremos que o nosso código seja executado de forma tão rápida. Ele às vezes possui etapas que devem ser seguidas. Então esse delay ele faz com que o nosso código tenha uma breve pausa antes de ser continuado. Esse delay você pode colocar um número aqui dentro e um clock interno que possui no Arduino possibilita que essa contagem seja realizada sem muitos problemas. Então, essa função delay colocaremos aqui dentro. Ela só quer um argumento, que é um número. Esse número será interpretado pela função como milissegundos, certo? Então, se temos aqui delay 1000, estaremos dando um delay de 1000 milissegundos no nosso código, ou seja, um delay de 1 segundo no nosso código. Então, galera, com essas 4 funções que eu acabei de apresentar aqui para vocês, já poderemos estar fazendo os nossos primeiros exemplos, como veremos a seguir. Então, galera, vamos agora fazer alguns exercícios. Então, relembrando aqui, configurar com o Arduino corretamente e com a COM corretamente. Eu vou estar utilizando o Arduino Uno, como vocês verão. Então, a gente vai aqui em Examples, Basics e Blink. Vai ser o nosso primeiro exercício. Explicando para vocês rapidamente esse código, o que ele é? A gente simplesmente definiu o pino 13 como uma saída no nosso void setup e no nosso void loop a gente vem aqui e define que esse pino ora vai estar em nível alto e ora vai estar em nível baixo com um delay em cada uma dessas fases de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então o que vocês imaginam que ele vai fazer? Piscar. E é realmente isso. Então a gente vai aqui mostrar para vocês, eu vou compilar esse código no meu Arduino e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai levar um tempinho para compilar. Alguns computadores são mais rápidos quanto a isso. Nesse caso pode demorar um pouco. E observem que depois de compilar, quando o código estiver sendo carregado, os pinos TX e RX vão estar piscando ativamente. Aí os pinos TX e RX. E agora vemos aí o nosso LED do pino 13 piscando. Esse LED, para quem não sabe, é um LED que já vem embutido no nosso Arduino.
e portanto a gente não precisou nesse caso de nenhum material adicional. Então galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Esperamos aí ter ajudado. Se você teve alguma dúvida, manda um e-mail pra gente através do e-mail petelectricalfade@gmail.com. Fiquem ligados nas nossas próximas videoaulas.